Olá, pessoal! Hoje eu vim falar sobre a segunda parte do tema depressão. Nesse caso, é depressão e medo. Então, gente, na primeira parte desse vídeo, nós vimos quais as percepções conflituais que atingem o cérebro e como isso causa a depressão no nível da psique, do cérebro e do órgão. Vejam esse vídeo antes de assistir esse daqui para entender melhor o todo. Porque nesse aqui e nos próximos eu vou falar de cada conflito separadamente. Mas antes disso, gente, dá um like, dá uma curtida, love time aí pra gente e bora lá pro que interessa. A depressão, ela é causada por conflitos específicos que atingem o lobo temporal direito. Todos esses conflitos têm uma coisa em comum. Eles são conflitos territoriais. E, gente, isso é bem importante. Mas vamos lá, o que isso quer dizer? Nós somos seres em evolução e a territorialidade é uma questão que está em nós desde que o animal evoluiu e a noção de espaço e território se faz necessária. Somente aí o cérebro também evolui e a gente adquire o que chamamos de cérebro mais novo, responsável por conflitos de território, dentre outros que não vêm ao caso nesse vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar do primeiro conflito específico de medo ou susto territorial. E o que isso significa? Quando uma pessoa passa por situações de medo ou susto no ambiente em que ela vive ou frequenta e que ela não consegue lidar de forma consciente e racional, o que é muito comum com situações que ameaçam segurança e integridade, ela pode registrar nesse centro de controle aqui da mucosa ou da musculatura brônquica. Ou se for muito intenso, pode pegar os dois centros de controle. Nesse momento, a pessoa vai ter uma diminuição da testosterona e um aumento do estrogênio, causando de uma leve depressão a uma depressão mais severa, a depender da intensidade do trauma e do tempo de duração. E aí, o que vai acontecer? Depois que o medo passar, o órgão vai responder com bronquite, tosse, processos inflamatórios, tudo aí nessa região. Mas depois isso vai passar. Por isso que muitas crianças têm bronquite, asma, problemas respiratórios na infância e depois de adulto acabam curando. Porque depois na fase adulta já não passam mais por esses medos e o problema vai embora. Mas se a pessoa viver em ambientes onde o medo é constante, então ela pode desenvolver uma depressão primária mais a longo prazo. Comumente essas pessoas adultas se tornam passivas e submissas, característica do humor deprimido. E no mais, o medo que passaram gera insegurança. E a pessoa pode se tornar uma pessoa bem tímida por um excesso de inibição. Ela também fica muito insegura para se abrir a novas relações ou a outras relações interpessoais e acaba se isolando. Então isso também gera um isolamento social. Ela terá pouco ou nenhum recurso de enfrentamento para questões do dia a dia. Então ela acaba por aceitar as condições impostas por outras pessoas, por medo de se colocar e ter que se haver com qualquer coisa que possa engatilhar aqueles medos vivenciados no passado. Também pode ser que a pessoa ela vivencie um forte estresse assim, de medo numa situação X da vida dela. Por exemplo, um assalto ou um sequestro relâmpago. Né? Então, é uma situação única e inesperada. Pode ser uma situação incomum familiar, uma briga, uma violência ali dentro. Pode ser no trabalho também. E aí ela desencadear uma depressão, porque causou um trauma nos 3 níveis, né, da psique, do cérebro e do órgão. Isso também pode acontecer. Uma situação específica desencadear uma depressão. Bom, mas como trabalhar com isso? Olha, de forma mais ampla, é necessário trabalhar com essa noção de espaço e segurança. Se a pessoa ainda vivenciar medos, é necessário mudar essa realidade. Mas se isso é de longa data, então precisa trazer à consciência esses acontecimentos e os gatilhos para ir elaborando esses medos, seja de forma subjetiva, né, como de forma real, no dia a dia. Ela precisa se haver com esses medos, se posicionando para reaver a segurança perdida,
o seu espaço real e subjetivo. Ela precisa compreender que os medos do passado podem ser enfrentados de forma adulta e que existem muitas maneiras de se proteger hoje em dia, além do que aquele passado não está mais presente. Gente, uma pessoa também pode desencadear uma depressão quando a segurança de outra pessoa está em jogo. Por exemplo, a violência dentro de casa, não necessariamente precisa ser com a pessoa. Uma criança que ficou assistindo a mãe apanhar, ou os outros irmãos, ou violência dentro de casa. Isso também pode desencadear uma depressão. Nós sabemos que isso gera medo, e o medo pode gerar um conflito biológico, ocasionando uma resposta aí nesses 3 níveis e desencadeando a depressão. Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O próximo vídeo vai falar sobre um outro tipo de conflito que atinge aí essa região um pouquinho mais para baixo. Então, fiquem espertos para o próximo. Curtam, comentem e até o próximo vídeo. Tchau!